Vamos lá, galera. Questão agora número 32. Questão bem interessante. É uma questão que, na verdade, introduz e mexe com um assunto chamado recorrência. Poderia até nem estar nesse capítulo aí, né? Agora, até na verdade, esse capítulo, inclusive, já é um capítulo que já é quase que um capítulo de revisão, né? As fórmulas diferentes, os métodos diferentes, a gente acabou já vendo, agora é fazer questão. Então, essa questão aí, ele pergunta qual o número máximo de regiões geradas pelo traçado de N retas em um plano. Então, é interessante ter usado o termo máximo aí, isso vai ser importante para a gente conseguir ter um método. Aí, questão assim, genérica, traçou N retas de um plano e tal, não dá para você fazer uma questão, muito difícil você conseguir fazer uma questão assim, pensando direto no genérico, N. Muito difícil isso. Você primeiro precisa sentir o problema. Como é que você vai sentir o problema? Você precisa fazer casos particulares e observar. Então, primeiro, caso mais simples, uma reta só. Você traçou uma reta, você divide o plano em duas regiões. Não tem nem muito o que fazer diferente, né? Duas regiões para o caso n igual a 1. Para o caso n igual a 2, para eu ter o máximo de regiões, o bizu é que eu trace uma reta, a reta preta é a reta nova, é o bizu que eu traço uma reta concorrente com a anterior. Se eu traçar uma reta concorrente, eu já tinha duas regiões, tracei uma reta aqui concorrente com a anterior, eu vou gerar mais duas regiões. Aí eu vou ter no total 4. Por que eu estou falando que o bizu é traçar uma reta concorrente? Porque eu poderia chegar aqui, tinha essa reta, não seria inteligente eu traçar uma paralela. Eu poderia, né? Se eu traçar uma paralela, em vez de ter 4 regiões, eu teria 1, 2, 3. É basicamente isso, né? Ou vou traçar uma paralela, ou vou traçar uma concorrente. Então, traçando uma concorrente eu consigo mais regiões, então é isso que eu quero, porque eu quero o máximo. Isso aqui não é o que eu estou querendo. Agora vamos pensar no n igual a 3. Repara que eu estou já encaminhando também o processo aqui de recorrência, que é um negócio que vocês vão ver mais na frente. Eu estou construindo o próximo caso a partir do anterior. Então, eu estou partindo desse caso aqui. Eu tinha 4 regiões. Como é que eu vou fazer agora para traçar a terceira reta e ter o máximo de regiões possíveis? É o mesmo raciocínio de antes. Esse é que te dá a ideia. Aqui eu podia traçar uma reta paralela ou uma concorrente. O que deu mais regiões foi traçar a concorrente. Agora a mesma coisa. Só que eu tenho duas retas. Então eu tenho que traçar a minha terceira reta, ela tem que ser concorrente com as duas anteriores. Não vai ser, eu vou perder região se eu fizer essa reta nova aqui paralela a uma das outras duas. E também vou perder região se essa reta aqui for concorrente com as outras duas, passando pelo mesmo ponto. Por que vai acontecer isso? Olha só o que eu fiz. Eu tracei uma reta concorrente às outras duas, mas em pontos diferentes, né? A interseção dessa reta com essa primeira é uma, a interseção dessa reta com essa segunda é outra. Se por acaso eu fizesse essa reta aqui passando aqui, que seria fazer as três coincidirem no mesmo ponto, eu perderia uma dessas duas regiões. Concorda? Porque se eu trouxer essa reta, imagina isso aqui, ó. Aqui. Quantas regiões eu tenho aqui traçando essa reta passando pelas outras duas em pontos diferentes? Eu tinha 4 e agora eu gerei mais 3 regiões, tenho 7. Se eu fizesse essa terceira reta passando aqui, eu não ia ter 7 regiões, eu ia ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o bizu já vi que traçar paralela não é bizu, e agora estou vendo que a terceira reta tem que ser concorrente com as outras duas, mas em pontos diferentes. Não pode ser todo mundo no mesmo ponto. Aí agora, então, já deu para ver que o bizu é isso aqui. A estratégia é que a próxima reta deve cruzar todas as demais em pontos distintos. Então, tem aqui o desenho das 3 retas, vou traçar a quarta reta. A quarta reta tem que cruzar essa e essa reta. Só que
o cruzamento dela com as 3 retas que já estão tem que ser em pontos diferentes. Então, cruzou nessa aqui nesse ponto, nessa aqui nesse ponto, nessa aqui nesse ponto. E aí eu já tinha as 7 regiões que eu tinha antes, e agora com essa reta nova, além de 7 regiões que eu já tenho aqui, eu gerei também mais 1, 2, 3, 4. Então eu gerei mais 4 regiões. Então, fazendo esses casos iniciais, primeiro eu consigo entender onde é que eu consigo ter o máximo de regiões. Então essa é a estratégia para ter o máximo de regiões. A minha reta, a partir de um número anterior, a próxima reta tem que cruzar as demais em pontos diferentes. E eu também consigo ver aqui uma lei de formação. Eu não consigo necessariamente ver uma fórmula pronta como lei de formação, mas eu consigo ver o que acontece de um caso para o próximo. Observe agora aqui com calma. Do 1 para o 2, com essa estratégia, quando eu tracei a segunda reta, eu gerei mais 2 regiões. Quando eu tracei a terceira reta, comparado com o caso de 2 retas, eu gerei mais 3 regiões. Quando eu tracei a quarta reta, comparado com o anterior, eu gerei mais 4 regiões. Opa! Deu para ver. Quando eu traço um certo número de retas, eu tenho esse mesmo número. Se eu traço X, se eu traço a reta 4, eu gero 4 regiões a mais. Quando eu tracei a reta 3, eu gerei 3 regiões a mais. Se eu traçasse a quinta reta ali, seguindo essa estratégia, eu teria 5 regiões a mais. Então, eu vou apagar aqui e eu vou escrever para vocês o que significa isso que eu estou dizendo agora. É bom, se você quiser copiar, é a hora de você pausar o vídeo aí e copiar. Voltei. Então veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Isso é belíssimo, belíssimo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Fato. Se eu escrever assim, ó, seja AN a resposta para N retas. É o que eu quero, né? Quantas regiões eu vou formar a tração do N retas. O que o meu papo anterior diz, o que o meu papo anterior conclui é o seguinte. Veja que o AN, eu posso dizer que ele é o AN menos 1 mais N. Por isso que eu estava falando antes. No número de retas anterior, N menos 1, o que eu descobri é que quando eu traço a próxima reta, ou seja, quando eu vou para N retas, eu acrescento N retas na anterior. Que foi o que eu vi. Eu vi que o A2 era o A1 mais 2. Eu vi que o A3 era o A2 mais 3. Eu vi que o A4 era o A3 mais 4. Só você ver aí, for lembrar aí do vídeo anterior, que o A1 foi 2, aí isso aqui deu 7, e isso aqui deu 11. O próximo, né, quando eu traço a próxima reta, o número de regiões é o número de regiões do anterior, do número de retas anterior, mais o próprio N. Então, esse tipo de coisa aqui é que a gente chama de equação de recorrência. Então, escrever um termo em função dos anteriores. Eu descubro o que acontece com N retas a partir do traçado de N menos 1 retas, mas aí eu posso ir voltando. Como é que isso aqui não é a fórmula, não é a resposta, né? Isso aqui eu só relacionei o caso de N com o caso anterior. Como é que eu obtenho a fórmula geral para o AN? Isso aqui vai lembrar o que vocês viram para a dedução de fórmula de PA. Se você escrever todos os casos, você vai ter isso aqui, ó. AN é N-1 mais N. AN-1 vai ser da mesma forma AN-2 mais N-1. O AN-2 vai ser o AN-3 mais N-2. Assim vai até que o A2 vai ser o A1 mais 2. O que você faz agora aí para ter
o termo geral. Soma. Porque somando geral, vai cortar, ó. Esse corta, vai cortando, até que vai cortar esse aqui também. Então o que vai sobrar? Na esquerda vai sobrar o que eu quero, AN. Aí isso vai ser o A1, que a gente viu que quando traço uma reta eu tenho duas regiões, mais aqui vai sobrar uma PA lá, 2 mais N menos 2 mais N menos 1 até N. Deixa eu botar de outra cor. 2, 3 até N. Aí dá para eu dizer que isso aqui, quebrando, né, para ficar melhor, para ficar mais rápido, dá para eu dizer que o AN, vou quebrar esse 2 aqui, ó, ele é 1 mais, aí deixa o 1 para o resto para cá, 1 mais 2 até N. Por que isso? Porque essa soma aqui já é visurada, né? A soma de 1 até N, 1 mais 2 mais 2 mais N é a PA. É N vezes N mais 1 sobre 2. Então isso aqui é N vezes N mais 1 sobre 2. E a resposta então é N vezes N mais 1 sobre 2 mais 2. Tá lá, uma questão interessante. Se você não entendeu, principalmente na parte da construção dessa relação aqui, se não tiver entendido aí, reflita, dá uma ruminada, pausa, pensa, é questão interessante e importante.